Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vai ser um videozinho mais curto para tratar de um princípio que vocês já conhecem, que vocês já estudaram, certamente, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse material também está disponível no sistema, tá? Ele está como o título de artigo 5º, tá? Já dei spoiler de onde está o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não que adiante muita coisa falar que está no artigo 5º. Tudo está no artigo 5º, né? Qualquer direito fundamental, direitos humanos, tudo que é coisa está lá no artigo 5º. Então tem que ser um pouquinho mais detalhada aqui essa informação. Basicamente, do que trata o princípio da inafastabilidade? É o direito de ação, princípio do livre acesso ao judiciário. Quando é que ele foi previsto pela primeira vez? Assim, escrito. Adquiriu o status de preceito constitucional com a Constituição de 46. Então estava previsto lá no artigo 141. Então não era no início da Constituição. Até isso é interessante analisar, porque não era uma coisa tão relevante. Vocês podem ver que existe uma ordem até de importância das coisas na Constituição. O que é fundamental, o que é principal, está no início. Estava lá no artigo 141, parágrafo 4º. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Era só isso que dizia. É um pouco diferente do que tem na redação atual. Falava em lesão de direito individual apenas. Direito coletivo não falava nada. E nem da possibilidade de que algum direito vá ser lesado. Eu preciso ter uma lesão em concreto já ocorrida e tem que ser uma lesão individual. Então, lembrem da ideia das ondas. Da primeira onda, da segunda onda, trata dos interesses difusos. Aqui a gente está falando da Constituição de 46. A segunda onda de acesso à justiça foi um movimento que começou na década de 60, 70, que fala dos interesses difusos e coletivos. Então, a nossa Constituição não falava de meios para proteger direitos difusos ou coletivos, mas garantia de direito para proteger lesão de direito individual. Existe um princípio, um efeito que é chamado efeito Cliquet, que é a impossibilidade de retroceder em direitos humanos. Vocês já devem ter ouvido falar isso em direito constitucional como vedação do retrocesso, ou efeito Cliquet. Tá? Efeito Cliquet ou vedação de retrocesso. Significa dizer que eu não posso... Ó, meu cachorro está latindo, está ansioso, né? Está trancado em casa também. Os cachorros de vocês estão bem? Estão trancados em casa, latindo? Você tem criança em casa, latindo, chorando? Cada um, né, com seus fardos. Mas existe um princípio que é da vedação do retrocesso. Significa dizer que a gente não poderia retroagir. Se existe uma previsão de que qualquer lesão a direito individual, que seja, por um primeiro momento, pode ser levada para o judiciário, eu não poderia retroagir. Mas, como todos vocês sabem, a gente está falando isso num Estado democrático de ter direito sem rupturas institucionais, que não foi o nosso caso. Depois de 46, o que aconteceu na década de 60 no Brasil? Nós tivemos uma ditadura. Então, vocês acompanharem pelo material, está lá na Emenda Constitucional 01 de 1969, artigo 181. Até vou colocar na tela, né, para ficar mais fácil, que eu vou ler. Vamos ver se assim vocês conseguem ver. Ficam aprovados e excluídos da apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 64, veja, fala em revolução, assim como atos do governo federal com base nos atos institucionais, resoluções fundadas em atos institucionais, atos de natureza legislativa expedidas com base nos atos institucionais. Então, nenhum destes atos feitos pela revolução, eu não aceito que falem em revolução, isso é incorreto, não é uma questão de opinião. Houve uma ditadura no Brasil, por mais que existam pessoas que neguem a ditadura. Foi uma ditadura, não foi uma revolução, foi um movimento militar, ditadura. E deixa eu até me perder, porque eu imagino isso já rolando, grupos
professor falando que, não, que isso é indiscutível. Sim, eu sempre falo isso em aula, não faz diferença gravar, né? É indiscutível que não houve uma revolução, que houve uma ditadura no Brasil. E a Terra é redonda. Quer dizer, oval, né? Aquela forma eólica, sei lá. Mas não é, ela não é plana. Tá? Como eu estava dizendo, estes atos aqui do governo durante o período ditatorial, eles não eram passíveis de revisão. Então, ou seja, existia uma norma na Constituição que proibia que esses atos fossem revisados. Então não é... A ditadura não foi uma coisa... Não foram só atos ilegais. Teve muita norma que institucionalizou e que previu como as coisas se dariam. E você consegue imaginar, hoje em dia, nós não podendo questionar um ato do governo? Dizer, não, isso está fora da esfera de análise do judiciário. O judiciário não pode, previsto na Constituição. É inimaginável. Bom, qual é a redação atual da Constituição? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, é lesão ou ameaça a direito. Então, eu tenho tutelas prévias à lesão. Eu posso proteger interesses prévios a uma lesão, não só quando já há uma lesão. Então, tem um habeas corpus preventivo, por exemplo. Posso tutelar possivelmente vou ter um direito violado. Eu tenho possibilidades. Um dado de segurança preventivo. É possível. Hoje em dia é possível e eu posso defender também interesses que são difusos. Existem exceções. Verdade é que explicitamente tem uma exceção na Constituição, que é o artigo 217. E eu sempre pergunto em aula, pergunto lá em administrativo, pergunto novamente o que é tão relevante que tem que estar como exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, existe uma única coisa que eu não posso levar para o judiciário antes de esgotar a instância administrativa. E o que é isso? A justiça desportiva. Artigo 217. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Então, a única coisa que pode é o esporte. Por quê? Eu não sei responder.